Olá, pessoal! Bom, o vídeo vai ser sobre a Primeira República. Essa é a primeira parte. Bom, de início, eu coloquei o significado aqui de república, né? Que é a ideologia de uma nação que é governada como uma república e o chefe de Estado, né, é indicado por métodos não hereditários. Ou seja, quem governa é eleito por meio de eleições, né, votos ali secretos, onde as pessoas votam e chegam num resultado ali para ter um eleito. Não é como a monarquia, que a pessoa geralmente é por um cargo ali hereditário e ela, né, vai passando ali dentro da família, de pai para filho, né, que é o mais comum, e não é eleito por eleições. Bom, aqui a gente vai ver um pouco sobre o que aconteceu antes aí, né? Como estava o Brasil antes da Primeira República, antes da proclamação da República. E como nós já vimos, o governo, né, desse período era o Dom Pedro II, né, que estava no poder aí. E o governo teve muita crise, muitas rebeliões, né? Tiveram desgastes aí, conflitos entre o Estado, a população, as pessoas que apoiavam o governo, que estavam muito insatisfeitas, né? Como sempre tiveram oposições aí ao governo. Lembrando que nesse período o trabalho escravo era muito forte, né? E o Brasil era um dos países ainda que adotavam esse período da escravidão. Então tinha muitas pessoas que eram contra esse governo. A Inglaterra, inclusive, não apoiava esse tipo de coisa no Brasil e estava pressionando também para ter a abolição da escravatura, né? Conflitos entre o imperador e a Igreja Católica. A Igreja Católica sempre foi muito ligada com a monarquia, com o imperador, né? Com o rei em si, mas aí o imperador não era tão a favor da Igreja Católica, então acabaram tendo desavenças. Muitos militares também, né, aí tiveram conflitos aí, né, com o Dom Pedro II, porque estavam insatisfeitos com algumas coisas que andavam acontecendo. Inclusive a Guerra do Paraguai foi um motivo muito forte, né, para as pessoas, principalmente esses militares, ficarem contra o Dom Pedro. Lembrando que essa Guerra do Paraguai, o Brasil acabou gastando muito, então cobrou muito mais impostos, né? E as pessoas ali, que era a maioria que era pobre, acabou tendo que arcar com essas consequências aí do que foi gasto, né, durante esse governo. E em 1888 houve, né, a abolição da escravatura, que acabou desagradando ainda mais os grandes fazendeiros e proprietários de escravos, porque esses grandes fazendeiros, né, que tinham esses escravos, que compravam os escravos, né, e que usavam aí como mão de obra para trabalhar e tudo mais. Então, eles ficaram muito satisfeitos e então eles ficaram contra o governo dele. Como eu já havia comentado sobre a abolição, né, o imperador aí teve a iniciativa de ir acabando com esse sistema escravista e isso provocou uma forte guerra, né, um forte conflito aí com os proprietários rurais aí que dependiam desses escravos. Então, os fazendeiros ficaram muito decepcionados, né, com essa decisão, porque eles achavam que o imperador ia ficar a favor, né, da escravidão aí no país por um bom tempo. E isso acabou ajudando, né, a perder o apoio desses fazendeiros rurais que eram muito ricos.
assim, que eram poucos, mas que eram ricos, né? Que eles eram proprietários aí de café e fazendeiros, que na época é o que tinha mais dinheiro. Bom, e com toda essa crise, conflitos, aconteceu a proclamação da República, que foi em 1889. E aí eu coloquei a diferença aqui, porque a primeira república é a República da Espada, que é a república que foi do Deodoro da Fonseca, né, Marechal Deodoro da Fonseca, e o Floriano Peixoto. É chamada de República da Espada, no tempo que ficaram esses dois presidentes no poder, governadores, né? Eram militares, né, que ficaram no poder aí, que tinham muita influência nos primeiros anos de república, inclusive eles que ajudaram a proclamar, né, a república. Lembra que eu citei que os militares que ficaram decepcionados com o imperador? Então, eles estavam no meio. E aqui, como eu disse, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, que representaram aí o governo na primeira fase da república. Depois, a gente vai ter a República das Oligarquias, que, como eu disse, a política do país era dirigida por oligarquias agrárias, né? Pessoas ali que eram donas de terras, fazendeiros, que tinham muito cafés, então eles tinham muito poder ali dentro do nosso país, né? Bom, aqui tem as características da República das Oligarquias, que é a que, assim, que teve mais treta, digamos assim. O poder político passou a ser controlado pelas oligarquias rurais, como eu disse, os proprietários de terras, e começou esse regime da política, né, do café com leite entre Minas e São Paulo. E tiveram um acordo aí entre as alianças, né, com o presidente, e aí ficavam nessa coisa aí. Governadores, estados, então foi chamado de política dos governadores, que era essa aliança e acordos entre presidente e governadores do estado. Também tinha prática de coronelismo, clientelismo, mas vou explicar cada uma delas. Bom, na política do café com leite, como eu já citei, ela foi formada o seguinte. Essa política foi um acordo que fizeram entre as oligarquias estaduais, né, entre os estados e o governo federal durante essa República Velha. Lembrando, gente, que essa República Velha, ela não tinha esse nome nesse período, tá? Ela foi chamada de República Velha, inclusive, pelo presidente que vai ter lá, né, que é o Getúlio Vargas, após o golpe, né, de 1930. E ele denominou aí como República Velha tudo que era antes dele. Então, o que era antes dele como República, ele denominou como República Velha. E para os presidentes, né, da República, que fossem escolhidos políticos de São Paulo e Minas, então o que aconteceu? Para ter um acordo aí entre os estados, para acabar as tretas aí no governo, que os políticos estavam muito insatisfeitos, né, com conflitos como sempre. Então eles decidiram fazer essa República do Café com Leite, essa alternância nas oligarquias. Então era São Paulo e Minas Gerais. Então, uma hora o presidente seria paulista, né, de São Paulo, e outra hora ele seria mineiro, né, de Minas. Bom, aí eu coloquei aqui em negrito que o nome do acordo era uma referência à economia de São Paulo e Minas. Ambos eram produtores, né, respectivamente, de café e de leite, certo? Bom, aqui explica
como compreender aí melhor a situação social do Brasil nos primeiros anos da República. Por exemplo, no interior do Nordeste tinha uma exploração bem alta, né? Tinha muita miséria, muita fome, e eles eram assim, situação bem crítica, né? Que era a realidade aí do sertanejo, como é chamado o povo nordestino. E nessas regiões aí, né, também tinha o chefe local que mandava muito nas pessoas, que tinha a figura de coronel. Então, essa figura de coronel aí era muito forte na sociedade, né, na população. Então, eles mandavam muito. Depois eu vou explicar certinho sobre o coronelismo. A saúde também era precária, né? As pessoas viviam ali numa situação muito, muito triste. Passavam fome, a saúde era complicada. E sem falar do trabalho, né? Que era bem complicado também. E durante esse período que começou a se desenvolver as classes médias urbanas, né? Assim como a classe operária.